Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal, sim, mais um vídeo no canal. E hoje eu vou falar para vocês o meu relato de parto. Era para não ter gravado esse vídeo há muito tempo, só que eu acabei me passando e não gravei. E da vez que eu gravei não deu certo porque eu gravei o vídeo todo, gente, com esse microfone. E aí na hora que eu fui editar o vídeo, o microfone estava descarregado. O microfone descarregado não passa áudio nenhum. Então, o vídeo saiu como se tivesse sem áudio. Fiquei muito decepcionada, fiquei, sabe, chateada. E aí eu não gravei mais. Mas hoje eu estou aqui para gravar o meu relato de parto para vocês, tá, gente? Então, eu espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Eu fui para minha última consulta dia 29 de maio. E aí ela viu, mostrei os meus últimos exames, ela viu que tá tudo direitinho. E então ela decidiu, a minha médica decidiu me internar no dia 30. Já me deu os papéis para que eu pudesse me internar no dia 30 de maio. E aí eu falei, ô doutora, por favor, deixa eu esperar mais um pouquinho e tal. Ela falou que não, porque ia interromper minha gravidez com 39 semanas, porque eu tive diabetes gestacional. Não foi assim, aquele diabetes elevado, mas o açúcar era um pouquinho alto durante a gravidez e não é bom. Mas assim, eu não tive problema nenhum na minha gravidez, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Meu filho, graças a Deus, nasceu com muita saúde e nasceu tudo certinho com ele. Então foi só questão mesmo dela, né, preocupação, do açúcar aumentar essas coisas, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, gente, eu fui para a maternidade, fui para a consulta dia 29, dia 30 de maio eu fui para a maternidade, cheguei lá 8 horas da manhã. E aí meu parto foi induzido, né? A gente ia tentar induzir o parto. E aí eu tomei 4 comprimidos, induzi 4 comprimidos. E aí não tive dilatação. E é muito desconfortável, sabe? A gente ficar induzindo comprimido, 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 fazendo exame de toque. É muito ruim, dói bastante. E aí eu peguei e falei, não, vamos fazer o cesárea. Só que meu irmão falou assim, também porque você não faz cesárea, é melhor para adiantar, porque você não tá sentindo nada, ela tá no quarto. E aí eu não quis mais. Eu não quis mais também ficar induzindo, não. Eu tinha muito medo de fazer cesárea, mas graças a Deus deu tudo certo, até porque também eu tinha ouvido muitas coisas de cesárea, quem faz cesárea, que pode ficar paraplégica, que não sei o que, blá, blá, blá. E aí eu tinha medo de fazer parto cesáreo. Porém, o meu parto, graças a Deus, deu tudo certo. E aí eu fui. Isso na hora das induções, assim, dos comprimidos, nada da minha bolsa estourar. E aí, quando deu 3h20 da tarde, do dia 31, minha bolsa estourou, né? Começou a estourar assim, como se sai aquele líquido assim, quentinho, né? Não tinha cor nenhuma, era tipo água mesmo, é água, né? Transparente, não tinha cheiro e nem cor nenhuma. E aí eu assinei o termo me responsabilizando, que eu pedi a cesariana. E aí, quando foi umas 3h30, 3h40, eu fui pra sala cesárea para fazer a cirurgia, né? Aí deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiquei morrendo de medo, mas deu tudo certo. E assim, gente, é uma coisa surreal, sabe? Que só quando a pessoa vira mãe, de fato, a gente sente. E só quando a gente vira mãe, de fato, a gente pode ter, né, o lugar de fala. Eu assistia muitos vídeos no YouTube antes do meu filho nascer, né? Quando eu estava grávida. E aí eu tinha, né, saber como ia ser, parto normal, cesárea, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu tinha muito medo. Mas aí também eu assisti os vídeos e aí eu vi as mães beijando o filho, assim que nascia, e falava, meu Deus, será que é verdade isso? Será que eu vou ficar com nojo de beijar meu filho? Porque o bebê nasce sujo, né, gente? Vamos falar a verdade. E aí, gente, foi uma coisa assim surreal pra mim, assim, essa cena ficou marcada, vai ficar marcada na minha mente o resto da minha vida, sabe? Eu tava na sala de cirurgia na mesa, e aí quando meu filho nasceu, o médico limpou ele, e ele nasceu, né, chorou, como todo bebê nasce, chorando, e aí o médico limpou ele e veio botar ele aqui
pra mim. Aí quando o médico colocou ele assim do meu ladinho, meu Deus do céu, foi automático, gente. Ele parou de chorar, parecia que nunca existia choro na vida dele. Gente, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, meu Deus, que incrível. Aí o médico tirou ele de novo. Aí limpou ele mais um. Aí ele chorou quando o médico tirou ele daqui do meu ladinho, assim, do rostinho. E aí ele chorou, aí depois o médico botou ele pra mim de novo, eu dei um cheirinho nele, eu vi como ele era, e ele calou a boca, gente, foi instantâneo. Aí assim, essa cena assim pra mim, e ele nasceu um bebezão, gente, meu filho nasceu um bebezão, ó, o gorducho, meu Deus, muito fofo, os bracinhos fortinhos, muito lindo. Apesar que a gente sabe que criança nasce inchada, né, no ato assim que nasce, mas depois vai desmanchando. Mas assim, meu filho foi muito fofinho, gente. E essa memória, assim, tá na minha mente que eu nunca vou esquecer, sabe? Ele parou de chorar assim, ó, automaticamente quando ele ficou perto de mim. E aí depois, quando levaram ele, eu tava na sala ainda, eles já tinham me costurado, já tinham terminado a cirurgia tudo. Só que me deixou assim em observação, até chegar uma maca pra me levar para outro quarto, né? O quarto que a gente fica na recuperação. E meu filho tava em um negocinho, tipo, é um aparelhozinho assim que tem um beicinho, em cima tem um exaustorzinho assim que é aquecedor para os bebês. E aí ele tava assim, né, nesse equipamentozinho assim, tinha um beicinho, aí dava pra ver a circulação, respiração dele. E aí eu lembro que o médico, que ele era pediatra, né, ele falou assim, ó mãe, seu filho assim teve meio que um probleminha na respiração, mas tá tudo bem com ele, porque assim, o bebê quando está dentro do útero, ele respira pela gente, né? E aí, quando eles nascem, eles têm que respirar sozinho. Meu filho não tinha entendido que ele tinha nascido ainda e que ele precisava respirar sozinho. Não foi nada assim de grave, nada não. Mas aí ele ficou um tempinho em observação. Aí eu fui pra sala, eram as 8 horas. Eu fui para a sala de recuperação, né? Quando a gente tem um parto, a gente vai para outra sala. Então, era 8 horas, 8h10 nessa faixa. E minha irmã estava comigo, aí sempre eu falava para ela ir lá onde ele estava, ficar olhando ele, se ele estava tudo bem. E ela sempre falava, não, ele está tudo bem, está tudo bem. E aí, quando deu meia-noite e 40, quando deu meia-noite e 40, ele foi pra minha sala, ele foi ficar comigo. E aí foi tudo lindo, sabe? A gente trocou a roupa dele. Eu botei a roupinha uma das roupinhas que eu mais amo dele, né? Minha irmã tava comigo. E aí ele mamou assim quase nada, porque a barriga dele estava cheia de resto de parto. Então saía pelas fezes dele, mas assim, foi muito lindo, foi muito fofo, foi muito especial. E assim, gente, realmente antes de eu ter filho, muito antes, eu falava assim, gente, será que eu vou saber cuidar de uma criança? Será que eu vou saber cuidar de um neném? Como vai ser quando essa criança estiver aqui na minha casa comigo? Eu vou saber cuidar, dar banho, eu tinha muito medo. Mas assim, quando a gente vira mãe, parece que Deus bota tudo assim dentro da gente, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa saber. Claro que conforme o tempo vai passando, a gente vai se aprimorando mais, vai tirando de letra. Mas assim, foi, sabe, surreal esse momento que eu vivi na minha vida. Meu filho é maravilhoso, fofíssimo. Não me dá trabalho, é um bebê ótimo. Então, assim, eu tô muito feliz. E é isso, gente. Esse foi meu relato de parto, assim. Eu nunca vou esquecer. Muito fofinho, meu filho, assim, meu Deus. Sabe, foi instantâneo, assim, ó. Voltou perto de mim, calou a boca, foi muito fofo. Então, assim, é uma cena que vai ficar pro resto da vida. Na minha mente, no meu coração. E é isso, gente. Eu amei, tá? Amei, 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 amei. Minha recuperação também foi tranquila. Não tive nenhum problema depois que eu parei. Hoje meu filho já tem 3 meses, então assim, tô tranquila, tô ótima, faço tudo, cuido dele, cuido da casa. Então assim, foi tranquilo, entendeu? Mas assim, tô muito feliz, sabe? Meu filhotinho, eu amo, gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, dê like nesse vídeo. E é isso. Super beijos. Tchau.